Dá licença, por favor. Com licença, porque... Alô, amigos. Tudo bem com vocês? Desculpe, acontecem coisas aqui que a gente nem sempre está prevenido para isso. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Fernando Malhoca, tenho um canal no YouTube e em outras redes sociais, em que nós apresentamos uma série de ideias, né, que surgem ao longo do tempo de trabalho que a gente tem. Às vezes, a gente conta histórias do rádio, em outros canais, e o que eu quero que vocês saibam é que, em qualquer momento, atingindo as redes sociais, através desse canal, vocês podem sintonizar os diferentes programas. O de hoje, por exemplo, é especial. É uma série muito pequena, se chama Como Nasceu, e no episódio de hoje nós vamos falar do Fofinho, que foi uma ideia que surgiu nos anos de 85 para 86, quando trabalhávamos na Rádio Cidade. E para a gente não perder tempo, a ideia é trazer os amigos que trabalhavam junto com a gente, que têm ideias, que têm lembranças, que têm boa memória. Então nós vamos conversar. Preciso lembrar vocês, já foi feito um programa desta série, programa número 1, em que a gente conta como nasceu oficialmente, como a ideia surgiu. Então a gente não vai repetir hoje. Nós vamos dar novas informações e adendo aquilo que a gente já começou a conversar. Indo ao canal do YouTube, que tem o meu nome, e clicando em Como Nasceu, você tem lá outros programas e também a série do Fofinho. Então, no primeiro programa, como ele surgiu, como veio a ideia e tal. Quem participou do primeiro programa, que é hoje também nosso convidado, é o querido amigo, o José Carlos Coelho. Tudo bem, Coelhinho? Tudo bem, e você, Lu? Tudo bem, satisfeito em que você possa contar mais histórias e dizer até, para quem não viu o primeiro programa, por que está aqui. Temos também um apresentador de rádio, um locutor de rádio, que durante muitos anos trabalhou na Rádio Cidade e fez o sucesso não só da cidade, como de demais programas, e que tem uma ligação muito forte com o Fofinho. Nós vamos saber disso no meio do caminho. Olá! Everson Cândido. Tudo bem, Luiz? Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Oi, Coelho. Oi. Tudo bem, Everson? Muito tempo. Coelho está em São Paulo, se eu não me engano, e o Everson Cândido está sob intenso calor de Goiânia, no estado de Goiás, obviamente. É isso. E agora, recém-chegado da praia, um outro nome que não era da locução, não era do comercial, mas era da produção, portanto, das grandes ideias. Bem-vindo, Zeca Almeida Prado. E aí, pessoal, tudo bem? Bom ver vocês, Luiz, Olá. Coelho, Everson. Muito bom estar aqui com vocês. E o Coelho, e o Fofinho também, né? E ele, que é um fenômeno mundial. Daqui a pouco o Zeca vai repetir algo que ele falou fora do ar. Eu vou pedir para é algo sério. Que ele fique um pouquinho aqui do lado para a gente poder... por favor, a gente vai conversar com os demais, com os ouvintes e tal, e você fica no cantinho, tá bom? Tá bom, então até já. Até já, tchau. Vamos lá. Zeca, você disse que o Coelho representa um fenômeno. Por que isso? Isso é algo muito importante, inclusive para a zoologia mundial, não só para a história do rádio. E também vale ressaltar que pela primeira vez na história do rádio, que tem 100 anos, naquela época tinha menos que 100 anos, naquela época houve um fenômeno assim que jamais foi repetido. Pela primeira vez na história da zoologia, um coelho imitava um esquilo. Entendeu? Por isso que foi sério o que aconteceu. Realmente, algo que pode ser estudado. Sugestão a você que está em busca de um tema para a tese de mestrado ou doutorado. Está aí algo interessantíssimo. E
Você tem as pessoas todas vivas aqui. Mas é isso. Está havendo uma ressonância não magnética. O nosso som está redobrando aí em algum canto. Se um de vocês não estiver usando o fone, por favor, faça-o, porque senão vai duplicar o som. De repente, o nosso ouvinte, o nosso assistente, o nosso acompanhante não pode não captar. Mas vamos lá. O Zeca era o produtor do Fofinho. Por que ele foi chamado para produzir o Fofinho? Porque, de repente, a ideia de colocar um mascote, um bichinho que apareceu num buraquinho lá do estúdio e tal, que foi essa história que nós contamos, o estúdio é esse aqui, e apareceu lá, né, na hora da limpeza, o que é isso? Aí o bichinho começou a andar para cima e para baixo e alguém ouviu um ruído, e esse ruído significava que ele tinha voz, que ele falava, que ele tinha som, ele emitia alguma coisa assim. E aí a gente foi ensinando palavras, foi dizendo para ele como é que é a língua portuguesa, como é que a gente conversa. E ele, observando tantos locutores ali do lado do estúdio, né, ele foi aprendendo a conversar. Por isso nós temos aqui um representante dos locutores, aquele que transava melhor, no bom sentido, com o Fofinho, que sabia levar, né? E também o produtor. Então, vou deixar vocês à vontade para que vocês contem algumas peripécias, algumas histórias e algumas coisas que ocorreram naquele período Ele não vai dar cego de jeito nenhum. Não, ele fica mexendo aqui na parafernália luminosa e tal, de repente ele quer saber como é que... Sei lá. O Fofinho era um cara realmente importante na Rádio Cidade de 1985, é isso? Como ele falou. Ele era um personagem presente ali, ele morava dentro do estúdio e vira e mexe, ele subia ali, fazia bagunça, ia falar com os locutores. E ele gostava mais de um cara que está aqui com a gente, que é o Everson Cândido, que interagia muito bem com ele, né, Everson? Você fazia... Lembra que ele derrubava os cartuchos? Mas isso? Eu acho que não é que eu era o preferido dele, é porque eu dava moral, né? Você dava moral, é verdade. Os outros não davam a mínima bola para ele. E eu é que puxava papo e tal. É porque na época eu era muito paciente, por isso. Então, era um preconceito contra esquilo. Era um preconceito. Exatamente. Mas essa teoria do Luiz Fernando é muito boa, que ele aprendeu a falar de tanto conviver com locutores, né? Porque de tanto ele ficar vendo a gente falando lá, ele acabou aprendendo a se comunicar. E como disse o Luiz, ele foi aprendendo palavras novas, né? É muito interessante esse tipo de observação, porque ele era para ser uma coisa pequena, para entrar de vez em quando, e ele foi tomando conta da programação da época, a ponto de aparecer várias vezes por dia. Ele foi tomando importância de uma maneira que a gente teve que reservar um redator só para isso. Foi aí que eu apareci. Foi aí que eu apareci. E era um produtor, não era redator. Além de redator, era produtor. Exatamente. Falava em cima. Eu acho que a palavra certa, Coelho, é criador, porque eu me lembro que o Zeca tinha um capricho tão grande, um carinho tão grande, que ele me dava o briefing, vinha 2 ou 3 páginas contando a história, antes do diálogo combinado, contando, olha, dessa vez o Fofinho foi em tal lugar, ele conheceu tal coisa, pela primeira vez ele experimentou doce, e não sei o que, ele me dava um briefing assim, enorme, profundo, detalhadamente, assim, do que a gente iria conversar. E aí vinha o roteiro. Aí o locutor pergunta tal coisa, Fofinho, resposta tal. E assim. E era uma coisa muito louca, porque era tudo ao vivo, era tudo ali feito imediatamente depois de ele me passar o roteiro. Era fantástico, porque assim, era delicioso, era muito gostoso fazer isso, porque o Coelho se lembra muito bem disso, as meninas... quase, lógico que não, né? Mas quase que acreditavam que ele era de verdade. Entravam na viagem
100%. De uma vez, você lembra, Zé, que uma vez a gente contou a história que o Fofinho tinha pegado uma asa delta e tinha pulado pela janela e estava sobrevoando a Paulista. A gente recebeu mensagens e mais mensagens, telefonemas. Só um detalhe. Peraí, só um detalhe. Tem que explicar, porque eu trabalhava na área comercial. Eu não tinha o tempo todo para trabalhar, né? Se dedicar a isso. Se dedicar. Ao coelhismo. Aí eu tinha horário marcado, você fazia a parte da tarde, e eu tinha que estar presente, né? Porque eu deixava muita coisa gravada, alguns cartuchos gravados com alguma fala, e pessoalmente a gente brincava. Aí teve essa história do Asa Delta, eu preocupado, para variar, a gente trabalhava na Paulista e aquele trânsito maldito, aí no farol ele ia assaltar do prédio da Rádio Cidade. Eu falei, pô, o Zé é maluco, né? Eu estou no meu carro, assim, no farol, né? E ele vai saltar. Você acredita? Isso é duro, mas o pessoal fala, não pode ser, mas pode ser sim. A audiência era um negócio tão fantástico que eu vi na minha frente os pessoal abrindo o vidro do carro e pondo a cabeça para fora, para a porra do Fofinho e assaltando o prédio. Porra, meu! É um negócio fantástico. Isso nunca mais vai se fazer na vida. Tá? Tem gente acreditando em coisa pior hoje. Nossa, tem gente acreditando em coisa muito pior na política hoje. É verdade. Tem um outro caso que eu quero contar sobre essa história, essa fantasia do Fofinho, tanto que pegou, tanto que as pessoas entraram nessa viagem, mas eu quero que o Zeca conte, por favor, Zeca, como é que o seu processo de criação, né? Essa história de você me passar o briefing, para eu entrar no clima. E era uma coisa que me ajudava demais, cara. Todo mundo fala, você tem um jeito de falar com o Fofinho. Mas o background, o que eu recebia de briefing antes, me fazia acreditar naquilo. Eu entrava na viagem, lógico. Tem o talento? Tem, tá bom. Mas assim, sem a sua pré-produção... que era fantástica, eu não teria feito o que eu fiz. Então, conta, você imaginava a história na sua cabeça antes de botar no papel, não era só os diálogos. O Fofinho começou a existir como um personagem real na minha vida. Então, eu ia para casa e ia lembrando, bom, hoje o Fofinho vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, ele estava em atividade. A cada dia era um dia novo em que Fofinho fazia as suas coisas. Ele era meio criança, ele aprontava, ele era um esquilo, né? Apesar de haver pessoas que contestam e questionam o fato de ele ser um esquilo, mas ele era um esquilo, isso é fato, foi comprovado já. E aí o esquilo fazia suas coisas todo dia. Ele, por exemplo, ele adorava brigadeiro, e algumas vezes houve ouvintes da rádio levando brigadeiro para a gente, né? Mas eventualmente eu tinha crises criativas, eu não sabia o que inventar para o Fofinho naquele dia, porque era todo dia eu tinha que inventar uma história nova. E era no dia que eu inventava. E aí, algum dia ali, deu uma crise criativa, eu não sabia o que fazer, já tinha falado de tudo do Fofinho. Aí eu lembrei dos amigos meus que faziam voo livre na época, foi aí que surgiu a história. O Fofinho começou a fazer voo livre e sumiu, ele desapareceu, porque daria tempo de eu criar uma história nova. Então ele ficou desaparecido. Alguns e aí dias. Foi por isso. 2, 3 dias ele sumiu. Mas era isso, a gente fazia historinha, né? Eu chegava era uma lauda que eu descrevia. Hoje o Fofinho acordou, fez isso, depois ele saiu, foi para a escola, depois ele saiu e foi encontrar com um amigo dele, e aí eu contava o dia do Fofinho. Aí os locutores conversavam com ele dentro daquele contexto da história que estava rolando, né? Então, estava contextualizado, para que não ficasse sempre a mesma piada, porque nem sempre o Coelho estava no estúdio para fazer ao vivo, tinha que usar as gravações, como ele lembrou. Que eram respostas prontas. E ali prontas, a mão do locutor, e o locutor tinha que ter a sensibilidade e a criatividade de usar as respostas
ali preparadas. Então, não adiantava perguntar, fofinho, você está com frio? Se não tinha uma resposta falando, sim, eu estou com frio. Então, tinha que ter a resposta. Então, as perguntas eram baseadas nas respostas pré-gravadas. E o Coelho, de vez em quando, gravava algumas coisas novas. E eu tive o privilégio de ter o Coelho ao vivo no estúdio, um dos poucos locutores que conseguiu trazer o Coelho para fazer alguns sets, né, algumas intervenções ao vivo. E aí a gente pirava, né, porque não tinha a resposta pronta. Então, era o que vinha na cabeça do Coelho. E aí o Zeca ficava desesperado, porque a gente desvirtuava as histórias dele. A história era só para dar uma continuidade. A história servia para que deixa eu falar. Numa dessas vezes, eu entrei no estúdio. Claro, eu encontrava com você no estúdio. Nisso, quando eu entrei, tinha uma menina, deve ter o quê? Uns 10 anos, né? Isso, né? Mas a mãe, que tinha trazido biscoitos de manteiga, né? E um chale, porque estava frio. Esse chale, o senhor Luiz, Luiz tem até hoje. Entendeu? Trouxe e ela queria conhecer, sabe? Imagina, eu entrando e ficou o Everson com o seu jogo de cintura, foi fabuloso. Não, ele está para chegar, e cozinhou, e depois acabou não aparecendo, houve um problema qualquer, porque não dava, para não destruir a fantasia da garota que estava lá no estúdio, visitando o estúdio, exatamente. Foi. Exatamente. Aí tivemos que comer todo aquele biscoito. Vou fazer o quê? Que sacrifício, hein, Coelho? Nós engordamos muito graças ao fofinho. Foi. Olha, se fosse biscoito de mantecal, era só me chamar que eu ajudaria. Vou aproveitar essa pausa, minha interrupção. Além desse chale, como nós estamos de chroma key aqui, o chale não dá para aparecer que ele vai ficar transparente. Então eu vou colocar uma foto para vocês poderem ver. É feito de tricô à mão. Agora, o mais importante, já mostramos uma vez, é isso aqui. É um pullover, e nós vamos explicar por quê, porque o que aconteceu foi que o fofinho... feito à mão mesmo, com o tamanho que ela imaginou. Aliás, ao longo desse programa, nós vamos fazer o seguinte. Aleatoriamente, nós vamos colocar alguns desenhos que os ouvintes mandavam para a gente conforme imaginavam que era o fofinho. E essa é a magia do rádio. Não precisamos nem falar muito mais a respeito disso, que a gente sabe muito bem o poder mágico que o rádio tem de fazer a gente imaginar, criar e viver essa criação. Como a gente disse numa vez, um tema de final de ano, né, Luiz Fernando? Exatamente. Né? A imaginação, né? O mundo da imaginação. Foi tema de fim do ano da Rádio Cidade. Agora, o que vai acontecer é o seguinte: o Coelho vai contar quando ele ficou doente e que ele não pôde participar porque estava ruim, então ele não tinha condição de falar, nem de conversar com a gente porque ele estava gripado. Então, veio a ideia para o Zeca de que ele estava doente, tomou friagem, etc. Daí para frente, fiquem à vontade para contar o que vocês se lembram. Eu, na verdade, não lembro muito desse episódio. Eu não lembro tanto desse episódio, para te falar a verdade. Mas eu lembro que tinha uma história de touca e de encharpe, né? Queria usar. Ele sentia muito frio, porque a cidade, né? era no... Me lembrem, que andar que era no edifício? 14º. Ele reclamava muito que era muito frio lá em cima. 15º andar, entendeu? 15º. 15º andar. Avenida Paulista. E ele reclamava, eu lembro que ele reclamava muito que fazia muito frio. Então, um dos diálogos sempre que eu fazia com ele, e aí, fofinho, você tá com frio hoje? Aí ele falava, muito frio. A resposta gravada era essa. E a gente explorava bastante isso. E aí começou a chegar cachecol, gorrinho, casaquinho. Agora, além disso, no programa do
do Gaveta, ai, meu Deus. Celso Junti. Lembra que ele levava os artistas? Celso Junti. Everson? Não lembro. Celso Junti. Celso Junti. Era ele levava os artistas. Sim, o Celso. E aí, nesse colinho aqui, quer dizer, nesse colinho já sentou a Xuxa, porque ela adorou. Quando ela ouviu a vozinha, ela falou, mas que coisa maravilhosa! E te puxou. A Xuxa, a Elba Ramalho, a Cláudia Raia, certo? E o pessoal do Menudo. Agora, o pessoal do Menudo, a maior do Menudo, que vocês podem imaginar do acontecimento em si, foi quando eles se apresentaram no Ibirapuera. Isso, isso que eu ia contar. Mais de 20 mil pessoas. Aí me levaram para o palco, né? E aí o Ricky Martin lá, o pessoal todo lá cantando. Aí, de repente, ele pediu um silêncio. Acho que foi o Everson que estava no palco. Sim, eu que apresentei. Um pouquinho antes do show começar, eu peguei o microfone, fiz aquele aquecimento todo e falei para as meninas, olha, eu acho que o Fofinho veio. Aí as meninas começaram, imagina, 20 mil garotas gritando ao mesmo tempo. Eu acho que o Fofinho está aqui. Aí, quanto mais eu gritava, mais elas gritavam. Olha o Fofinho ali. Aí todo mundo... E aí depois eu combinei com o Coelho que o Fofinho ia aparecer no meio do show do Menudo e o Coelho topou. Aí conta, Coelho. Parou a música, entre uma música e outra. Eu lembro. Meninos. Você ficou atrás das caixas de som no PA, com o microfone sem fio. O Bola 7 era o operador. Aí ele falou assim, olha, aí falei, você tuxa aí a porra do som, porque a voz é muito, né? A voz é mas olha, desse ele tamanhozinho. pediu silêncio, todo mundo fez, mas todo mundo silêncio, de repente, eu só falei, olha, eu aqui. Olha eu aqui, foi exatamente. Aí, puta que eu parei, aí não parou mais. Nossa, não parou mais. O ginásio veio abaixo. Eu podia fazer o que quiser, mas não ouvir porra nenhuma. Aí ficou aquela loucura. Eu lembro muito bem dos meninos do Menudo falando, Fofinho, onde está Fofinho? E o Coelho... E a galera, era um influencer. Temos fotos também. O Fofinho já era um influencer naquela época, antes da internet. Ele já era um influencer. A cara do Coelho congelou, mas congelou de uma maneira tão feia, tá parecendo o Fofinho, cara, lá. É essa cara que ele fazia quando ele fazia o Fofinho. Era essa cara do Fofinho lá. Luiz, não parecia trabalho isso, na verdade. Luiz, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você, como coordenador artístico, como nosso mentor, você tinha essa ideia de que ia tomar o tamanho que tomou, a proporção que tomou essa pequena história da gente ter um mascote? Não e sim, pela ordem. Quando surgiu a ideia, a gente já contou, não vale a pena repetir, foi só, vamos fazer uma brincadeira. Por quê? Porque eu sempre, como ouvinte de rádio, que eu nasci, já na maternidade, tinha lá um radinho ligado, eu já ficava corujando para tentar descobrir o que era aquilo, para mais tarde trabalhar na área. Eu sempre achei que a imaginação é tudo, né? E o rádio é o único elemento que consegue, até hoje, fazer você acreditar em coisas que você não está vendo. Então, independente de afirmações, né, jornalísticas, por exemplo, deu no Repórter Esso, aquelas coisas que o rádio já viveu historicamente, o que se falava, tanto que as radionovelas, hoje o que você vê na televisão, antes do cinema, já tinha radionovela, tinha radioteatro. Não é? Então, o que a gente tinha ao longo do tempo era apenas e tão somente o uso tradicional do rádio. Muito bem. A partir do momento em que veio a ideia, o insight de fazer a criação de um personagem, um mascote, em rádio, isso é complicado.
porque não está havendo nada, porque você não está fazendo nada. Mas aí depois vem as ideias, como vocês já falaram antes, né? Daria para criar um boneco, vender, faturar, coisas que as outras emissoras já fizeram muito na vida, ou, pelo contrário, elas não começaram pelo romântico, elas começaram tentando usar o veículo para vender alguma coisa. Então, por isso o não e o sim. Quando começou a pegar e vocês entenderam o que era gostoso fazer, um escrevendo, outro falando, o Coelho interpretando, a gente começou a perceber que o público queria mais. O público queria saber como é que é, quem é. Obviamente que na hora que ele for até a emissora de rádio, acaba o encanto. O gostoso é essa mise-en-scène do meio do caminho. Porém, a partir do momento em que tudo começou a dar certo, vieram as ideias. Poxa, vamos tentar comercializar. Já explicamos que não pudemos registrar, porque o nome Fofinho nasceu antes de qualquer coisa. E depois, quando a gente foi atrás para tentar oficializar, a gente descobriu que uma empresa havia registrado fofo, fofinho, fofão, fofinha, fofona. Então, ninguém podia usar absolutamente nada. E não adiantava trocar o nome do personagem. Não, ninguém vai trocar o seu nome. Explicando que não adiantava trocar. Então, olha, eu queria falar uma coisa antes que eu perca a oportunidade e a gravação termine. Eu acho que o Fofinho não existiria, eu estou falando isso de coração, com o coração aberto. O Fofinho, embora a ideia do Luiz Fernando, que eu admiro, o Luiz Fernando teve várias ideias, essa não foi a primeira nem a única, a genialidade do Luiz Fernando é incontestável, mas acho que o Fofinho não existiria se não existisse o briefing do Zeca Almeida Prado e a voz do Coelho. Seria outra coisa completamente diferente, mas o Fofinho, o sucesso do Fofinho se deve à genialidade do Zeca e o talento do Coelho de fazer uma voz difícil de ser reproduzida. Todo mundo imita o Silvio Santos, todo mundo imita o Pato Donald, mas a voz do Fofinho é a única, é dificílima de fazer, não é voz, é um ar que sai da bochecha dele, é um negócio muito louco. Então, assim, eu quero parabenizar o Zeca pela criatividade, que sempre foi muito criativo. O Zeca maluco, assim, ele viajava, o Brocolho, tem várias histórias para contar do Zeca. E o Coelho, de ter essa ideia, de fazer essa voz, ele já fazia brincando com a gente, mas ele desenvolveu uma técnica absurda que o Fofinho dizia frases completas, e é difícil, porque a frase tem que caber dentro do ar que ficou na bochecha dele, era um negócio muito difícil, e assim, nas gravações demorava para fazer, porque às vezes não cabia a voar, ele começava a falar e o ar acabava, não era uma coisa fácil. E o Zeca, com a criatividade, essa história dele sumir, dele gostar de brigadeiro, isso deu um toque especial e as meninas eram apaixonadas. Então, assim, mascote existe um monte de mascote na rádio, time, canal de televisão, tudo tem mascote. Agora, igual o Fofinho, é uma coisa tão única, tão especial e muito difícil de ser reproduzido. Vamos fazer o Fofinho de novo. Cara, se não for o Zeca e o for o Coelho, não existe Fofinho. O Fofinho foi aquilo que aconteceu nos anos 80 com a gente, ponto, acabou. Você foi muito... Posso falar? Você foi muito feliz, porque as histórias malucas do Zeca e mais a vozinha que eu tentava fazer, tinha coisas que não saía, entendeu? Aí o brilhantismo do Everson, que é a história, ele continuava, ele pegava a história e completava, sabe? E interpretava a história e aquilo que eu não conseguia falar, entendeu? Isso, essa ideia. E aí, ele tangibilizava a história, porque ele tornava tangível, real, parecia verdade. Aquela loucura que eu tinha escrito. Quando ela chegava no estúdio... Aí ele montava a história toda. Ele deixava... Porque os outros locutores, eles só faziam, olha, eu estou aqui, então ele só punha algumas frases, entendeu?
Ele não tinha, eu não sei se eles não tinham paciência para isso que o Everson fez, porque a ideia é genial, a ideia de um negócio totalmente diferente, e foi muito legal. Perdi dinheiro, né, Zeca? Não sei se você está sabendo. Não lembro. Na época, a DPZ me chamou lá, né? Eu já atendi a DPZ, mas a DPZ me chamou e falou o seguinte: vamos contratar a sua voz para o lançamento de um chambinho, o chambinho, do ninho, aquelas merdas, lembra? E aí eles queriam colocar o nome. Eu falei, eles queriam só a voz. Eu falei, não, só a voz não, tem que ter o nome também, certo? Aí, porque era um cachê, né? É um cachê fabuloso. Eu falei, não, se não for tem que ser a voz e o nome, para juntar, né? Porque aí matava o personagem. Ah, não, aí Tragava não. Eu falei, então, tudo bem. Eu não quero mais, não quero. Imagina, deixa ele ganhar uma grana de cachê por causa da. Tudo bem. Acho que está todo mundo esperando o seguinte. Acho que o ponto alto desse especial, o ponto alto, né, é assim, a voz do Fofinho. Você tem que, pelo amor de Deus, você tem que mostrar isso para a galera. Aquele enchia a bochecha e eu... E era baixinho, né, cara? Eu lembro que o Lalá sofria para gravar isso, porque era uma vozinha desse tamaninho, e às vezes ficava chiado, pegava o ambiente, era um trabalho. Tinha que gravar bem perto. Como não tinha clareza, como não dava para você definir o que ele falava, aí o Everson era um tradutor-intérprete, entendeu? Ele fazia a tradução, isso é que é legal, porque não ficava a voz no ar, só uma coisinha. O que estava para entender, ele punha no ar. O que não dava, ele completava, ele falava, fazia todo aquele mise-en-scène, esse teatro que só ele tinha. Eu me lembro, faz aí com ele. Eu me lembro que tinha uma resposta pronta, uma fala, que era ele reclamando de dor, era só o ai, que ele não estava bem. E eu falava, Fofinho, você não tá legal, hoje tá com uma cara. Aí ele falava, ai. Eu falei, o que foi, Fofinho? Parece que você tá meio doente, parece que tá. Por que foi? A barriguinha tá doente? Aí eu soltava a gravação de novo, e ele fazia. E ele fazia. E aí eu ficava, soltava 3, 4 vezes a mesma gravação e as pessoas acreditavam, porque, Fofinho, você não consegue falar nada, você só tá gemendo. E ele, a mesma gravação. Eu falei, você quer descansar? Ele falava, quero. Você quer brigadeiro? Ele falava, quero. É a mesma gravação. E eu esticava aquilo com meia dúzia de respostas prontas. Era genial, era muito gostoso. Zeca, você lembra disso? Não? Você lembra disso, Zeca? Oi? Que você deixou. Ele dormia no estúdio. Ele morava no estúdio. Que a toca dele. E aquele ar-condicionado. Aquele ar-condicionado deixava ele doente. Ele espirrava, né? Ele ficava mal, coitado. Ai, meu. E que muito maravilha. Muito artista. A Rita Lee achou maravilhoso. Sabe? O que me vem à mente assim da época. Fafá de Belém. Fafá de Belém, né? queria conhecer quem fazia o Fofinho. E você estava na rua trabalhando e ela ficou decepcionadíssima, porque ela falava, gente, eu preciso conhecer o Fofinho, cadê o Fofinho? Eu quero apertar a bochechinha dele. Falava, Fafá do céu. E a gente trazia nada mais... Rádio, né? E nada mais, nada menos do que a gente fazia, a coisa que o rádio sempre fez, como o Luiz destacou, né? Que é contar história, que é viajar na história alheia. E ali, a Rádio Cidade tinha uma coisa muito boa que não era só o vitrolão. O Love Songs tinha o talento do Vinícius falando sobre música romântica, falando sobre isso. O Vini era genial nisso. Aí tinha um Fofinho que a gente ficava, e não tinha essa coisa de não pode passar de 3 minutos. A gente ficava um tempão, o tanto que a história rendesse, a gente ficava com o Fofinho. Não tinha essa história da rádio ser vitrolão, música. Tinha muita produção por trás, muita fantasia, muita imaginação.
Era uma delícia. O rádio nos anos 80 foi inovador e tocava de tudo também. A gente tocava Legião Urbana, Roupa Nova, Simone e Van Halen. Era maravilhoso. Foi antes da segmentação do rádio, né? Sim, sim. E a Rádio Cidade conseguiu fazer isso de uma maneira muito, muito legal. Fala, Luiz. Eu queria só me intrometer um pouquinho. Eu me lembrei de algo, aproveitando a presença que não é comum do nosso querido Zeca Almeida Prado. Aos sábados, a Nestlé chegou a pedir para a gente criar alguma coisa, porque ela tinha que entrar com um comercial, ela queria lançar produtos, e não havia mais espaço comercial nos intervalos que são concedidos por lei, ou seja, para todos os efeitos, a cada 60 minutos, ou seja, a cada hora, você tem 45 minutos de arte ou mais. O mínimo que você pode fazer de arte, ou seja, de programa, música, novela, informação, é 45 minutos. E o máximo que você poderia fazer também é lei, tá? Não quer dizer que todo mundo cumpra. Máximo de 15 minutos de comercial. Então, a produtora chegou e falou, olha, nós queremos... E aí, através do Edson, através do Coelho, o departamento comercial chegou para a gente e falou, olha, vamos inventar alguma coisa? E aí, eu chamei o Zeca, falei, Zeca, vamos fazer uma coisa, até porque não pode ser feito pela rádio, não é uma coisa, tem que ser uma produção independente. E o Zeca, através da sua empresa, criou o Risque e Arrisque. Conta um pouquinho o que era, Zeca. Vamos aproveitar isso para relembrar. O Risque e Arrisque era uma cartela de jogos impressa que a gente distribuía nas ruas de São Paulo, nos pedágios da Rádio Cidade, aos milhares. Essa cartela de jogos vinha naturalmente com as perguntas, com a área das respostas em branco. Então, nas tardes de sábado, começava o programa Risque e Arrisque, e o locutor ia apresentando. Bom, agora vamos para o jogo número 1. A pergunta é essa. A pessoa escrevia a resposta. O desafio é esse. Tinha jogo da forca, né? Tinha vários joguinhos conhecidos, e o ouvinte ia preenchendo ouvindo a rádio, o que era bom porque ele passava a tarde inteira ouvindo a rádio. Sábado, a gente segurava o ouvinte ali brincando com a gente, interagindo também, e depois os ouvintes mandavam essas cartelas devidamente preenchidas para a rádio, e havia um sorteio, e os ouvintes eram sorteados. Então, era uma promoção de internet antes de haver internet. Era interação, era interatividade, né? Era uma coisa que o rádio sempre teve, de interação com o ouvinte, né? Foi o rádio que inventou isso, não foi a internet. Sempre interagiu, o ouvinte sempre pediu música, o ouvinte sempre interferiu, sempre participou para ganhar prêmio. E sem o ouvinte, nada acontece, né? Se a gente não tiver o ouvinte ali do outro lado, não tem nem graça trabalhar. O Fofinho, por exemplo. Era super divertido a gente imaginar o que estava acontecendo na cabeça das pessoas, e era enlouquecedoramente legal quando vinha essas situações malucas de artistas consagrados querendo falar com o Fofinho, ouvintes aparecendo lá levando brigadeiro, levando bolacha, levando pullover. Era loucura total aquilo. E feito de uma maneira completamente... Desenhava, teve uma promoção, né, Coelho? Tinha que desenhar. Como é que você imagina que é o Fofinho? Imagina o Fofinho. Lembra? Isso. Aí eles desenhavam, mandavam para a rádio. Eu lembro de mandar, nossa, tudo era mais ou menos, todos mais ou menos 1 esquilo, né? E tem algumas promoções, eu ganhava alguma coisa, mas era impressionante. Vocês não têm ideia a audiência, graças a esse rapaz aí que está no meio de vocês aí. Jamais o rádio vai bater a audiência que teve naquela época. Porque a Rádio Cidade tinha 2 terços da audiência, do meio. Ela era primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar vinha outra rádio, entendeu?
Ela tinha, se não me engano, vocês vão me corrigir, se não me engano, a Rádio Cidade, naquele momento, tinha dois terços da audiência do meio rádio, em São Paulo. Exatamente. Era uma coisa impressionante. 2 terços dos ouvintes ouviam a Rádio Cidade. 2 terços do total de ouvintes de São Paulo ouviam a Rádio Cidade. A gente chegou a ter 2,48, 2,50, e a segunda colocada, lá embaixo, 0,78. Nem 80, nem 90, nem 1, quanto menos 2, quanto menos 2,5. Isso aí está registrado através do hoje Cantar Ibope e, na época, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. Eu me lembro da força da Rádio Cidade, quando fala, Coelho, pois não. Zeca, só para completar, Everson e Zeca, o Luiz, acho que o Luiz lembra disso. Eu tive que recusar um cliente no fim do ano porque não tinha espaço, entendeu? E não era um clientinho, era um tal de Banco Itaú, que tinha lançado eu me lembro que tinha fila de espera, Coelho, tinha fila de espera. Tinha lançado um comercial de 1 minuto, que era uma música, um negócio bonito e tal. E, ficou mal pra caramba. Imagina, os diretores acho que era DPZ na época, que tinha o Banco Itaú. Eu não tinha condição, não tinha espaço. Você colocar um comercial, não era. Eles queriam, sei lá, não lembro, 10 vezes por dia, uma coisa assim, mas não tinha espaço. Eu tive que recusar. Para vocês terem uma ideia da força da rádio. Sabe? Era o circuito oficial de um lançamento de álbum de vários artistas, desde de música pop, a MPB, a rock, era obrigatório passar pela Rádio Cidade. O Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio foi promovido pela Rádio Cidade, né, Luiz? Sim. E fui eu que fui lá fazer a cobertura. Eu fazia as notas do Rock in Rio antes, né? Eu transmitia ao vivo do Rio de Janeiro via o Orelhão. Eu me lembro que, assim, lançamento do álbum novo da Gal Costa, elas esperavam para ir na Rádio Cidade para dar entrevista, para mostrar as faixas, para contar. E eu me lembro que a gente aproveitava, o Zeca produzia isso, a gente colocava as perguntas para o artista responder, e não tinha pergunta. Ela lia a pergunta no papel, pré-produzido pelo Zeca, a Gal Costa dizendo. Aí ela respondia, eu acho que a faixa que eu prefiro, porque a pergunta era, qual é a sua faixa preferida? Eu acho que se eu fosse escolher seria Chuva de Prata, alguma coisa assim. Aí a gente gravava só a resposta e todo sábado a gente deixava o artista todo sábado, ele passava à tarde, eu não lembro o nome do programa, do estúdio, Estúdio Cidade, eu não lembro qual era o nome. Acho que era Domingo Cidade. Aí era domingo Cidade, né? E aí o artista passava o domingo todo, a tarde toda de domingo, com a gente, como se ele passasse a tarde no estúdio respondendo perguntas. E, na verdade, eram só as respostas pré-gravadas, e o locutor do horário ia conversando lá com a Gal Costa. Gal Costa, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Qual que é a faixa preferida do seu álbum novo? Se você tivesse que escolher uma faixa, qual você escolheria? Aí eu soltava o cartucho e ela respondia, olha, eu acho que é Chuva de Prata. Você, então vamos ouvir Chuva de Prata agora, a pedido da própria Gal Costa. E tocava Chuva de Prata. Assim, era uma coisa tão envolvente, como a gente está falando da fantasia, que assim, eu me lembro que, olha só a importância, cara, o Legião Urbana só estourou, e estou falando isso porque eu sou testemunha, o Legião Urbana só estourou mesmo depois que tocou Será na Rádio Cidade. Não existia rádio segmentada, como o Zeca estava lembrando. O Legião Urbana só se tornou o que foi o Legião Urbana nos anos 80 porque a Rádio Cidade resolveu tocar Será. E eles deram entrevista, o Renato Russo ficou felicíssimo, gravou a tal da vinheta, né? Que tem as vinhetas gravadas pelo próprio artista na introdução da música, né? Lembra? Rádio Cidade 969, sempre no seu rádio. O Cazuza fez questão de gravar em cima da tinha o Lobão, e tudo isso criação do Luiz Fernando, que era uma coisa muito exclusiva, e os artistas faziam questão de ir na Rádio Cidade. E aí, voltando ao assunto,
E aí, muito artista, Simone, a Fafá de Belém, a Rita Lee ficou maluca, faziam questão de eu quero conhecer o Fofinho. E às vezes o Coelho não estava no estúdio para conversar com o artista. E era muito engraçado, cara, porque assim, a Rita Lee, especialmente, Coelho, eu me lembro que ela ficou horas esperando você chegar. Você prometendo que não, eu tô chegando, e você estava preso no trânsito. E ela ficou umas 2, 3 horas esperando você chegar. Quer dizer, era uma doideira, cara, era uma loucura, era uma coisa assim. Você lembra que ela estava preocupada porque ela tinha que pegar o filho na escola. Esse, não sei o nome dele, esse que é. O João. O João, que agora é músico, toca com os Titãs. Exatamente. E tinha que pegar o filho na escola. Ela preocupada. Falei, às vezes eu não tenho culpa, porque era difícil, não era uma coisa assim. Sabe, eu marco 1 hora, chega lá. Hoje já é, imagina, na época, era muito difícil. Se eu dedicasse o tempo todo, era complicado. O Edson me enchia o saco. Falei, porra, mas vou fazer. Mas foi uma fase maravilhosa. Foi uma fase muito legal, muito bonito, muito bonito. Eu quero aproveitar esse intervalinho, só um pouquinho. Quero aproveitar esse interregno, esse intervalinho, para informar que nós vamos fazer um programa só sobre as vinhetas cantadas pelos artistas. Boa. Eu estou fazendo uma pesquisa que não é fácil, não quero valorizar com isso o produto, mas quando não tem tu, é tu mesmo que tem que ir atrás. E aí a ideia seria pegar os discos originais. A gente tem problema de direitos autorais, vai aparecer editora que vai cortar o som do programa, mas, de qualquer maneira, nós estamos pesquisando e, com a ajuda de companheiros, de colegas que trabalharam com a gente, tentando ver se existem pequenos trechos daquelas músicas que apareceram com grande sucesso e que também foi algo copiado no Brasil inteiro. Foi. Com o nome da rádio, cantado pelo próprio artista. Não é vinheta de nome de rádio. O Robbie do Menudo. Foi o primeiro. Robbie Rosa, ele If you're not here by my side. If you're not here by my side. Ele cantava Rádio Cidade 969. E o pessoal ficava maluco. Falei, gente, o Robbie cantou no meio da música Rádio Cidade. Logicamente, a gente montou e levou ele para o estúdio e tal. Mas era fantástico. Lobão, Cazuza, Legião Urbana, eles faziam questão de gravar, né, Luiz? Na verdade. E aí, vou gravar a vinheta também? Vamos aproveitar e gravar uma vinheta e tal? Essa foto que vocês vão ver agora, eu estou escrevendo alguma coisa na bancada que tinha ali no estúdio. Na verdade, era uma estante. Eu estou escrevendo a fonética para o Robbie Rosa, hoje o Draco Rosa, entender que não era Ciudad, o nome da rádio, vertido ou traduzido para o espanhol. Era Cidade. E cidade também não é fácil. É cidade. Não, deixa que eu te corrigir, Luiz. A gente ensinando ele a falar cidade. A dificuldade dele falar o di era Robbie, era cidade. E ele cidade. Tem que botar DJI para o cara entender que é di. Exatamente. No final. Exatamente. Então, essa foto que está aparecendo agora é exatamente o momento em que eu estou no estúdio ensinando a fonética para ele. Foi tirada por algum fotógrafo cujo nome não sei, senão teria muito prazer de dar o nome dele aqui como autor, e foi levada para o álbum de figurinhas do Menudo, que a Via Brasil, na época, produziu e tudo mais. Bom, tenho que lembrar, nós estamos no finalzinho do programa, praticamente, tenho que lembrar vocês todos... Não, ainda dá para falar um pouco mais. Primeiro, quando o Everson está falando, vocês veem uma fumaça. Quero dizer a vocês que é proibido fumar no estúdio e ninguém está fumando. O que vocês veem é o ar-condicionado dele transpirando. Na verdade, é um umidificador, que é 36 graus em Goiânia. É um umidificador para eu não perder a voz. Aqui, ó, tá vendo?
Aí do lado esquerdo dele, ou seja, um pouquinho abaixo da guitarra, eu mostro o umidificador ali, ó, um umidificador, olha lá, ó, pronto, olha lá. É que agora a gente viu a produção do gelo seco, mas antes estava aparecendo do nada. Aí, ó, tá vendo? Conforme bate o vento. Aí, ó. Tem as brumas de Avalon e tem as brumas de Everson Cândido. Quem mais quer falar alguma coisa? Agora, que nós vamos começar as nossas despedidas. Eu quero cobrar ao vivo, entendeu? Porque quando o Menudo chegava na rádio, e imagina, né? Eles eram uns verdadeiros pentelhos, né? O Luiz falou assim... Era tudo menininho, Coelho, tudo meninão. Por favor, Coelho, dá para você cuidar do Rick? O Rick tinha 12 anos. 12, entendeu? Era um ano mais velho que o meu filho. Entendeu? Você tem experiência, pô. Cuida dele para mim. Eu tinha que segurar o cara, destruir. Ficar ali, sabe? Porque ele ficava... Os mais velhos ficavam gravando, ficavam... E ele não, ele era uma criança, porra. Entendeu? Ele ficava correndo para lá e para cá na rádio. Aí passou toda a história do Menudo e tal, sumiram. Depois de... Luiz, me ajuda. Acho que 20 anos. 20 anos, o Rick aparece na rádio. Entendeu? E eu falei, porra, o Rick Martin na rádio e tal. Como Rick Martin já, né? Como Rick Martin, Maria, sei lá, aquela música lá dele, da 1, 2, 3. Aí eu entrei na rádio aqui, cheio de gente, os gorilas na porta e tal. Aí eu falei, não, eu queria só dar uma alô pro Rick e tal, mas não pode, ele está gravando. Aí eu pus a cabeça no visor, entendeu? Ele olhou, ele parou e falou, não acredito, fofinho. Nossa, parou. Agora imagina o Rick Martin do tamanho que ele tá, mas 2 metros de homem, chamando o Coelho de fofinho. Fofito, ele lá. Ninguém entendeu nada, porque as pessoas eram outras gerações. Outra geração. Aí com o cara, fomos para o estúdio, eu não sei se era o estúdio do... Fomos para um lugar lá, aí ele sentou, aí começou a contar a vida, aí foi demais. Aí contou... o que ele ia fazer, ele ia trabalhar numa peça Os Miseráveis em Nova York e tal, e contou tudo. Aí contei para minha filha, falei, filha, fiquei lá, encontrei o Rick Martin, tirei uma foto, nem sei onde está a foto, e mostrei para ela. Falei, o Rick Martin, era uma coisa tão normal. O cara era super mega na época, meu Deus do céu. Essas coisas que é impressionante, meu. No tempo do Luiz, ele esqueceu de contar que a Raticidade era no 15º andar, edifício Eluma, aquele edifício preto, todo de mármore, e do térreo até o 15º andar, as escadas todinhas cheias, todos os andares cheias de mulherada, entendeu? Impressionante até o 15º andar, tudo parado. Os elevadores não trabalhavam, porque se recusavam, porque imagina, era uma loucura, não tinha onde pôr as pessoas, né, na recepção. Era adolescente. Isso, tudo por causa do Luiz. Sorte, Coelho, eu me lembro. Eu me lembro, a nossa sorte é ótima. O edifício Eluma tinha uma saída, a garagem era pela rua de trás, lembra, Zeca? A garagem era subterrânea e saía na rua de trás. Era a nossa saída de emergência, a gente fugia por ali, ficava todo mundo junto ali na entrada do prédio. Na Paulista, e a gente saía pela São Carlos de Pinhal, com os meninos do Menudo, o agente mesmo. Era uma loucura, uma loucura. RPM. RPM, quando foi na rádio, socorro, cara. Meu Deus do céu. Eu lembro que eu tinha um Fiat 147 vermelho, e eu parei o carro perto do ginásio de Ibirapuera, o dia que o Fofinho apareceu lá, e o Coelho e tal. E aí, na hora que eu estava saindo tranquilamente, depois do show do Menudo, aquela confusão, aquela multidão, e uma menina gritou, olha,
é o cara da Rádio Cidade, do Fofinho. E as meninas subiram em cima do meu carro, amassaram a capota do meu carro. Elas pulavam em cima do meu carro. Eu quase atropelei uma, que eu quis fugir, e as meninas em cima do carro não querendo deixar eu ir embora. Assim, pânico, né? Pânico total. Era uma loucura, cara. Era uma loucura. Zeca, suas considerações finais. Gente, é muito bom recordar isso aí, porque esse rádio a gente não vê mais acontecendo, trabalhando tanto com a imaginação e de um jeito tão verdadeiro, tão sem segundas intenções, tão infantil no bom sentido. É muito bom lembrar disso tudo, lembrar que eu participei. Eu confesso que não lembrava mais dessas histórias. Foi muito bom mesmo, foi muito legal reencontrar vocês aqui. Muito bom mesmo. Obrigado, Luiz, pelo convite. Estaremos sempre juntos, unidos por este ideal que ainda é hoje, já dos 101 anos do rádio para frente. Vamos ser, sei lá, até onde a gente vai, mas sempre unidos, sempre gostando do rádio e sempre fazendo alguma coisa que relembre. Eu acho que o importante é a gente contar essas histórias, porque elas ficarão, até quando possível, gravadas para mostrar como era a verdade do rádio naqueles anos. Hoje nós falamos do Fofinho, falamos de 1985, falamos da Rádio Cidade, mas sempre a gente tem outras histórias para contar. Então, a gente já promete lá para frente. Está falando agora? Agora você não tem mais cachê, você está a fim de falar. Fala tchau, pessoal. Timidez. Fala tchau. Então, mandou beijinhos aí. Pronto. Gente, muito obrigado. Luiz, foi super legal. Tchau. Fala. Deixa eu agradecer, Luiz. Deixa eu agradecer. Pois não. Não, eu queria só falar, porque realmente você conta essa história para alguém hoje, a pessoa não acredita. Sabe, não, isso é invenção. E não era invenção. Isso é imaginação, isso é cabeça. São pessoas que nunca mais vão fazer. Não tem como. Não existe. Tá? Então, meus parabéns a vocês todos pelos 100 anos de rádio. Tá? É o seguinte... Eu queria falar também, deixa eu falar também, rapidão. Posso, Luiz? Eu queria agradecer, Luiz, pela oportunidade de reencontrar o Zeca e o Coelho. E já disse o poeta que a amizade é assim, você pode ficar 30 anos sem ver a pessoa. Quando você reencontra a pessoa, parece que você viu a pessoa ontem. E eu tenho essa sensação com o Zeca e com o Coelho. É muito... A gente conviveu tanto, a gente se gostou tanto. E, cara, quantos anos que eu não vejo o Coelho? Eu vi o Zeca há algum tempo, bem menos, mas online. E a gente se encontra, a gente conversa como se nada tivesse passado, como se os anos tivessem passado. Isso é muito gostoso. Eu quero agradecer, Luiz, por essa oportunidade que você deu para a gente. Muito feliz de ver os dois aí. Muito bom. Valeu, então, valeu. Olha, o Fofinho e eu agradecemos a presença de todos vocês. E eu gostaria até de dizer que... Fala. Ele falou assim que gosta de todos vocês. E que nunca vai se esquecer do sucesso que vocês fizeram, que não subiu a cabeça, mas ele, de qualquer maneira, ficou muito feliz por ter sido mais um personagem querido da Rádio Cidade. Bom, nós vamos ficar por aqui. Se der, a gente nunca promete encerrar. Você pode descansar. Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Fala. Tchau. Então, a gente não promete nem que vai voltar, nem que não vai voltar. Mas se houver mais algo que justifique uma edição extraordinária, a gente faz mais um programa. Senão, a gente vai contar a história do Réveillon da Rádio Cidade, que a gente ainda precisa contar como era feito o Réveillon. Eu consegui descobrir umas gravações nossas aí dá para contar, porque se não alinhava, tem que ter a costura, né? Não tinha muita gente, todo mundo folgava, todo mundo viajava, ia ver família e tal, mas aquilo que a gente fazia lá no ar, com 3 ou 4, meia dúzia de 3 ou 4, era muito legal. E aí, vamos contar das vinhetas cantadas.
Já contamos outras histórias que estão na série Como Nasceu. Obrigado a todos vocês, obrigado ao Zeca Almeida Prado, queridão. Obrigado ao nosso Emerson Cândido Tintim. Obrigado ao José Carlos Coelho, nossos queridões também. E a gente volta aí, mais cedo ou mais tarde, com mais uma, tá bom? Bye, bye. Valeu, Luiz. Obrigado. Até mais.